Nem tudo o que é visto é verdade. Nem tudo o que é dito é o que fica. Entre versões, nomes e aplausos, existe o que é de fato. Hoje você vai ouvir essa história. O aplauso ainda ecoava quando ele saiu do palco. Sorrisos, mãos estendidas, palavras de admiração lançadas no ar, como se fossem certezas absolutas. Para quem observava de fora, aquele era o retrato perfeito da conquista. Um homem no auge. Um nome que funcionava como senha para portas abertas. Um exemplo de sucesso que parecia não ter falhas. Mas assim que a porta se fechou atrás dele, o som morreu. O corredor estava vazio. O reflexo no vidro mostrava alguém parado demais para quem acabara de ser celebrado. Ele afrouxou o nó da gravata como quem precisa de ar, não de conforto. O celular vibrava no bolso, insistente, mas ele não olhou. Já não havia energia para responder a versões de si mesmo. Dentro daquele silêncio, algo pesava. Não era cansaço comum. Era a sensação estranha de ter chegado longe demais, sem saber exatamente onde estava. Cada conquista vinha acompanhada de uma exigência invisível. Cada vitória pedia mais adaptação, mais silêncio, mais controle. Até que, pouco a pouco, ele começou a desaparecer sem sair de cena. Ninguém viu quando ele começou a ceder pequenas partes de quem era. Ninguém percebeu quando aquilo que antes parecia escolha virou obrigação. Não houve aviso. Não houve queda pública. Apenas a troca lenta da própria voz por aquilo que esperavam ouvir. Lá fora, continuavam dizendo que ele tinha tudo, e de fato tinha. Tudo o que se mede, tudo o que se mostra, tudo o que se aplaude. O problema é que, enquanto o mundo confirmava seu sucesso, algo essencial já tinha sido perdido. E como não fez barulho, ninguém percebeu. Existe um tipo de perda que não chama a atenção, porque não interrompe nada. A rotina continua. Os resultados aparecem, as pessoas seguem elogiando. Do lado de fora, tudo parece coerente. Do lado de dentro, algo começa a ficar desalinhado. Não o suficiente para justificar uma pausa, apenas o suficiente para ser ignorado. Quando alguém alcança reconhecimento, a cobrança muda de forma. Já não se trata apenas de fazer bem, mas de sustentar uma imagem. Pequenos ajustes passam a ser exigidos o tempo todo. Um tom de voz aqui, uma opinião evitada ali, uma reação controlada. Nada disso parece grave isoladamente. O problema é o acúmulo silencioso dessas concessões. Com o tempo, aquilo que era escolha vira padrão. O que antes parecia adaptação se transforma em obrigação. A pessoa continua funcionando, entregando, sendo vista como referência. Mas começa a operar no automático, repetindo versões de si mesma que já não representam quem ela é quando ninguém está olhando. Esse tipo de desgaste raramente é reconhecido como perda. Não há fracasso, não há colapso visível, não há alerta externo. Há apenas um distanciamento gradual entre o que se vive e o que se mostra. E quanto mais bem-sucedida a imagem, menos espaço existe para admitir que algo não vai bem. Se você já percebeu esse tipo de desconexão em si ou em alguém próximo, considere se inscrever no canal, deixar o like e participar nos comentários, dizendo de qual estado e cidade você está assistindo. Conteúdos assim atravessam experiências diferentes, mas tocam o mesmo ponto, aquilo que se perde sem fazer barulho. Agora, vale observar como tudo começou a se mover nessa direção. No início, nada parecia errado. Pelo contrário, as coisas estavam funcionando melhor do que nunca. O nome começava a circular com mais frequência. Os convites se multiplicavam. As opiniões ganhavam peso. Era aquele tipo de fase em que a vida parece finalmente entrar nos trilhos que todo mundo espera. Produção constante. Reconhecimento crescente. Sensação de avanço. As mudanças vieram disfarçadas de oportunidade. Um ajuste aqui para agradar um patrocinador. Um silêncio ali para evitar ruído desnecessário. Pequenas decisões que, isoladas, pareciam maduras. Sinais de inteligência emocional, diziam. Sinais de profissionalismo. Afinal, saber se adaptar sempre foi visto como virtude.
Ele ainda se reconhecia no que fazia. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. As concessões não eram grandes o suficiente para causar incômodo imediato. Eram sutis, quase invisíveis. E justamente por isso, passavam sem resistência. Não havia conflito interno claro, apenas a sensação vaga de que algo estava sendo empurrado para depois. Com o tempo, a aprovação externa começou a pesar mais do que o alinhamento interno. Não por vaidade explícita, mas por sobrevivência simbólica. Quando muitas pessoas passam a esperar algo de você, frustrá-las parece um risco maior do que frustrar a si mesmo. E assim, pouco a pouco, a própria opinião foi sendo colocada em segundo plano. As rotinas se tornaram eficientes demais. Tudo funcionava como deveria. Horários, entregas, respostas. O corpo obedecia, a mente executava. Mas o silêncio entre uma atividade e outra começou a incomodar. Não era um vazio total. Era uma ausência específica, a de sentir que aquilo ainda fazia sentido. Ele começou a perceber que certas escolhas já não eram feitas por vontade, mas por inércia. Dizer sim era mais fácil do que explicar um não. Manter a imagem exigia menos esforço do que reconstruí-la. E assim, o caminho seguia reto, mesmo quando a direção já não parecia clara. Ninguém à volta percebia nada de diferente, e isso reforçava a dúvida interna. Afinal, se tudo parecia bem para todos, talvez o problema fosse exagero, talvez fosse ingratidão, talvez fosse apenas cansaço. Esse tipo de pensamento tem um efeito silencioso. Faz a pessoa desconfiar da própria percepção. As comparações também começaram a surgir. Pessoas em situações parecidas, enfrentando pressões semelhantes, pareciam lidar melhor, ou pelo menos aparentavam. E nesse jogo de espelhos, admitir desconforto parecia sinal de fraqueza. Melhor seguir, melhor não questionar. Foi nesse ponto que algo começou a mudar de lugar. Não de forma brusca, mas contínua. A sensação de estar vivendo uma versão ajustada demais de si mesmo começou a aparecer com mais frequência. Não o suficiente para parar tudo. Apenas o suficiente para incomodar quando o barulho externo diminuía. O problema é que esse tipo de incômodo não encontra espaço fácil. Ele não cabe em agendas cheias nem em conversas rápidas. Exige pausa, escuta, revisão. E quando a vida está em ritmo acelerado, parar parece perda de tempo. Seguir em frente parece mais seguro. Sem perceber, ele já não se perguntava mais se aquilo era o que queria. A pergunta havia sido substituída por outra. Até quando dá para continuar assim? E essa mudança, embora sutil, marcou o início de algo que ainda não tinha nome, mas já começava a cobrar presença. No começo, ele acreditou que era apenas uma fase, um período mais intenso, comum a quem cresce rápido demais. Bastava atravessar, manter o foco, sustentar o ritmo. Depois, tudo se ajustaria sozinho. Essa ideia funcionava como anestesia. Dava sentido ao desconforto sem exigir mudança. O problema é que o ritmo não diminuiu. Pelo contrário, quanto mais ele entregava, mais se esperava. O espaço para recuo desapareceu sem anúncio. Não havia mais pausas naturais entre um projeto e outro. O descanso virou planejamento. O silêncio virou preocupação. E a ausência de incômodo externo passou a ser confundida com estabilidade. Ele começou a notar que algumas decisões já vinham prontas antes mesmo de serem pensadas. Respostas automáticas, posicionamentos previsíveis, reações calculadas. Tudo funcionava, tudo era aprovado, mas a sensação de participação real diminuía. Era como se estivesse sempre um passo atrás de si mesmo. O corpo passou a reagir antes da mente. Um cansaço que não se resolvia com sono. Uma tensão constante nos ombros, como se algo estivesse sempre prestes a cair. Pequenos sinais, ignorados por parecerem incompatíveis com alguém bem-sucedido. Afinal, quem está indo bem não deveria reclamar do próprio funcionamento. As conversas também mudaram de tom.
tornaram-se mais técnicas, mais estratégicas, menos humanas. Falar sobre processos era aceitável, falar sobre dúvida não. E assim, pouco a pouco, ele aprendeu a filtrar o que dizia. Certas palavras ficaram guardadas, certas perguntas deixaram de ser feitas. Havia momentos em que ele tentava lembrar por que aquilo tudo tinha começado, qual era a motivação inicial, o impulso verdadeiro. Mas a memória vinha fragmentada, coberta por camadas de obrigações acumuladas. O ponto de partida parecia distante demais para servir de referência. As recompensas continuavam chegando. Reconhecimento público, segurança material, validação social. Tudo aquilo que, em tese, deveria compensar qualquer desgaste. E justamente por isso, o incômodo se tornava mais difícil de justificar. Reclamar parecia desproporcional. Questionar parecia ingratidão. Ele começou a perceber que não se sentia mais autorizado a mudar, não porque alguém proibisse, mas porque o custo simbólico parecia alto demais. Mudar exigiria explicações. Explicações exigiriam vulnerabilidade. E vulnerabilidade naquele ambiente soava como risco. O que antes era entusiasmo virou manutenção. Não havia ódio pelo que fazia, mas também não havia prazer real. Apenas a sensação constante de que parar agora significaria desperdiçar tudo o que já tinha sido construído. E essa ideia funcionava como uma trava invisível. À noite, quando o barulho diminuía, o desconforto ganhava contornos mais claros. Não era tristeza aberta, nem ansiedade explícita. Era uma espécie de estranhamento silencioso. Como morar muito tempo em um lugar que não foi feito para você, mas que funciona bem o suficiente para não justificar mudança. Sem perceber, ele já não avaliava mais se aquilo fazia sentido. Avaliava apenas se ainda era possível continuar. E quando a principal pergunta muda dessa forma, algo importante já foi deslocado, mesmo que ninguém além dele tenha notado. A mudança não veio como ruptura. Veio como um deslocamento quase imperceptível. Ele continuava acordando nos mesmos horários, cumprindo as mesmas agendas, repetindo os mesmos gestos que haviam funcionado por tanto tempo. Para qualquer observador externo, nada havia mudado, mas a forma como ele se reconhecia nessas ações começou a falhar. Havia momentos em que ele se escutava falando e sentia uma distância estranha entre a frase e quem a dizia. As palavras saíam corretas, bem colocadas, alinhadas com o que se esperava. Ainda assim, soavam ocas por dentro, como se estivessem sendo emprestadas de alguém que ele já tinha sido, mas que não habitava mais aquele espaço. Esse estranhamento não vinha acompanhado de revolta, não havia raiva, nem vontade imediata de romper. Havia apenas uma sensação persistente de inadequação silenciosa. Como usar uma roupa que veste bem demais, mas não aquece. Funciona, cumpre o papel, mas não protege. Ele começou a perceber que evitava certos momentos de quietude, não por medo do silêncio em si, mas pelo que surgia quando não havia estímulo externo. Perguntas sem resposta clara, pensamentos que não se organizavam em objetivos. Uma espécie de cansaço existencial que não se resolvia com produtividade. As referências que antes o orientavam perderam força. Conselhos que costumavam funcionar agora pareciam genéricos demais. Histórias de sucesso alheias que antes inspiravam passaram a causar comparação vazia. Era como se os mapas disponíveis não indicassem mais o caminho que ele precisava percorrer. Em algumas conversas, ele ensaiava tocar no assunto. Dizia frases incompletas. Deixava escapar comentários sutis sobre desgaste ou falta de sentido. Mas as respostas vinham rápidas demais, prontas demais. Sugestões práticas, soluções eficientes. Incentivos para continuar. Nada que acolhesse a pergunta real. Com o tempo, ele aprendeu a não insistir. Guardou o incômodo para si, como algo pessoal demais para ser dividido. Afinal, explicar aquele tipo de desconexão exigiria palavras que ele mesmo ainda não tinha.
E sem palavras, qualquer tentativa soaria exagerada ou confusa. O corpo, novamente, parecia entender antes da mente. Pequenas pausas involuntárias. Um atraso aqui, outro ali. Não como rebeldia consciente, mas como limite silencioso. Era como se algo dentro dele começasse a reduzir o ritmo por conta própria, tentando criar espaço onde não havia. Ele também passou a revisitar memórias antigas com mais frequência. Não por nostalgia romântica, mas por busca de referência. Tentava lembrar como se sentia quando fazia escolhas menos calculadas, quando errava mais, mas se reconhecia melhor no erro. Essas lembranças vinham fragmentadas, mas carregavam uma sensação de proximidade que o presente não oferecia. Nada disso era suficiente para provocar uma decisão clara. Ainda não, mas era suficiente para gerar desconforto constante. Uma espécie de ruído interno baixo, porém contínuo. E quando um ruído desse se instala, ele não desaparece sozinho. Ele apenas espera o momento em que não poderá mais ser ignorado. Nesse ponto, ele ainda acreditava que dava para administrar, ajustar aqui, compensar ali, manter tudo funcionando sem mexer demais na estrutura. O problema é que certas estruturas, quando começam a falhar por dentro, não respondem bem a ajustes superficiais. E isso ele ainda estava prestes a descobrir. No início, as consequências eram discretas demais para serem nomeadas. Pequenos atrasos, decisões adiadas. Uma dificuldade crescente em se envolver com coisas que antes exigiam atenção mínima. Nada grave, nada que justificasse preocupação. Apenas sinais espalhados, fáceis de racionalizar. Ele começou a perceber que precisava de mais esforço para manter o mesmo nível de presença. Não presença física, mas atenção real. Estava ali, respondia, entregava, mas com uma sensação constante de estar observando tudo à distância, como se participasse da própria vida por intermédio de uma tela invisível. Algumas tarefas passaram a provocar resistência antes mesmo de começarem, não por complexidade, mas por vazio. A pergunta que surgia não era como fazer, mas para quê? E quando esse tipo de pergunta aparece com frequência, ela desgasta mais do que qualquer excesso de trabalho. As relações também começaram a sentir o efeito. Não houve conflitos diretos, nem rupturas claras. Houve ausência emocional, respostas mais curtas, menos disponibilidade para conversas que não levassem a lugar algum. Um cansaço social que não se explicava pelo volume de compromissos, mas pela falta de sentido neles. Ele passou a evitar encontros que antes considerava importantes. Não por antipatia, mas por economia interna. Estar ali exigia uma versão ajustada demais de si mesmo, um tom certo, uma postura esperada, uma energia que já não surgia com naturalidade. O custo parecia alto demais para o retorno oferecido. Em alguns momentos, percebeu que as pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente. Não pior, apenas mais distante, como se algo na comunicação tivesse perdido nitidez. Ele ainda era respeitado, ouvido, reconhecido, mas já não era acessado da mesma forma. Havia uma camada opaca entre ele e o mundo. Esse afastamento gerava um paradoxo estranho. Quanto menos ele se sentia conectado, mais precisava parecer funcional. A imagem passou a trabalhar contra ele. Tudo o que havia sido construído para facilitar agora dificultava qualquer tentativa de desaceleração ou ajuste honesto. Em silêncio, ele começou a negociar consigo mesmo. Pensava em pequenas mudanças que não chamassem atenção, reduções discretas, pausas justificáveis, ajustes que não exigissem explicações profundas. Mas mesmo essas ideias vinham acompanhadas de medo, medo de desorganizar algo que, apesar de tudo, ainda funcionava. O sono começou a ser afetado, não por insônia explícita, mas por uma dificuldade em descansar de verdade. A mente continuava ativa, mesmo quando o corpo parava. Pensamentos repetitivos, cenários hipotéticos, conversas que nunca aconteciam.
O silêncio da noite amplificava aquilo que durante o dia era abafado pelo movimento. Havia dias em que ele acordava com a sensação de já estar atrasado, mesmo sem compromisso imediato. Um atraso existencial, difícil de definir, como se estivesse sempre tentando alcançar algo que já tinha passado, mas sem saber exatamente o que. Nesse ponto, o desconforto já não era apenas interno. Ele começava a interferir na forma como ele se movia, falava, escolhia. Ainda não era uma crise visível, mas era uma fissura contínua. E fissuras, quando ignoradas por tempo demais, não costumam permanecer pequenas. O confronto não aconteceu em público, não houve discussão, cobrança externa ou acontecimento dramático que pudesse ser usado como justificativa. Ele aconteceu em um intervalo banal, desses que normalmente passam despercebidos. Um momento sem plateia, sem urgência, sem roteiro. Ele estava sozinho quando percebeu que não tinha mais vontade de responder. Não por rebeldia, nem por exaustão extrema, apenas ausência. O impulso de continuar, que antes surgia automaticamente, não apareceu. E essa falta foi mais perturbadora do que qualquer excesso de cansaço. Durante anos, ele havia aprendido a contornar desconfortos, ajustar expectativas, reorganizar prioridades, empurrar incômodos para depois. Sempre funcionou. Mas ali, pela primeira vez, não havia para onde empurrar. O incômodo ocupava o centro do espaço interno. Não aceitava negociação. Ele tentou racionalizar. Pensou em prazos, compromissos, consequências práticas. Pensou em tudo o que perderia se parasse agora. Pensou em tudo o que havia sido investido. E quanto mais pensava, mais claro ficava que aquelas razões já não produziam o efeito de antes. Convenciam a mente, mas não moviam mais nada por dentro. Foi nesse ponto que surgiu uma pergunta simples, quase infantil, mas impossível de ignorar. Quando foi que isso deixou de ser meu? Não vinha carregada de acusação. Não buscava culpados. Era apenas uma constatação tardia de que algo havia mudado de dono. Ele percebeu que estava tentando proteger uma estrutura que já não o protegia, que mantinha um funcionamento que exigia dele uma presença que já não conseguia oferecer de forma honesta. Continuar exigiria fingimento constante. Parar exigiria coragem. E nenhum dos dois caminhos parecia confortável. O mais difícil não era a possibilidade de perda externa, era admitir a perda interna já consumada. Reconhecer que algo essencial havia sido deixado para trás, sem despedida. Que o silêncio não tinha sido escolha estética, mas estratégia de sobrevivência. Ele revisitou mentalmente decisões antigas, tentando identificar o ponto exato da virada. Não encontrou. Tudo havia acontecido de forma gradual demais para ser isolado. Não houve erro único, houve repetição. E a repetição, quando não é observada, constrói destinos inteiros. Nesse momento ele entendeu algo que antes resistia a aceitar. Não estava cansado do que fazia. Estava cansado de não ser inteiro enquanto fazia. A diferença parecia sutil, mas mudava tudo. Não se tratava de trocar de atividade, mas de recuperar presença. O medo apareceu logo em seguida. Medo de não saber quem seria sem aquela identidade. Medo do vazio que poderia surgir quando o barulho cessasse. Medo de decepcionar expectativas que já não lembrava quem havia criado. Esse medo não paralisava, apenas observava, como se aguardasse a decisão final. Ele ainda não sabia o que faria. Nenhum plano se desenhava com clareza, mas uma coisa havia mudado de lugar de forma definitiva. A impossibilidade de continuar fingindo que nada estava acontecendo. A partir dali, qualquer movimento ou ausência dele passaria a ser escolha consciente. E quando o silêncio deixa de ser refúgio e passa a ser espelho, não há mais distração que funcione por muito tempo. Depois daquele confronto silencioso, nada mudou de imediato. E, ao mesmo tempo, tudo mudou.
Ele continuou cumprindo compromissos, respondendo mensagens, participando de reuniões. A diferença era que agora cada gesto carregava um peso novo. O de saber que aquilo já não era neutro. Continuar tinha passado a ser uma escolha consciente, e não mais um movimento automático. Essa consciência tornava tudo mais lento. O que antes fluía sem esforço, agora exigia presença que ele já não tinha em reserva. Cada resposta parecia pedir um pedaço maior de energia. Cada decisão exigia justificativa interna. O custo de manter a coerência externa começou a ultrapassar o limite do que ele conseguia sustentar sem se esvaziar. As pessoas ao redor começaram a notar pequenas mudanças. Nada explícito, nada alarmante. Apenas uma diferença sutil no ritmo, no tempo de resposta, na forma como ele se posicionava. Menos entusiasmo visível, menos disponibilidade imediata. O suficiente para gerar estranhamento, mas não explicações diretas. Algumas perguntas surgiram disfarçadas de preocupação. Comentários leves sobre cansaço, sugestões de descanso, convites para desacelerar só um pouco. Ele ouvia tudo com atenção, mas sabia que não se tratava apenas de descanso. Pausar não resolveria algo que não era apenas excesso, mas desalinhamento. Ele percebeu que qualquer tentativa de explicar soaria incompleta. Como colocar em palavras uma ausência que não tem nome? Como dizer que não se trata de crise, mas de verdade? As conversas possíveis pareciam rasas demais para comportar o que estava acontecendo. Então, ele optava pelo silêncio. Não como fuga, mas como proteção. Ao mesmo tempo, começou a testar pequenos limites. Dizer não em situações menores. Adiar decisões que antes seriam imediatas. Criar espaços de pausa não negociados. Cada gesto desse produzia alívio e culpa em doses quase iguais. Alívio por recuperar fôlego. Culpa por sentir que estava falhando com expectativas alheias. O mundo externo não reage bem a mudanças internas que não vêm acompanhadas de explicações claras. A ausência de narrativa gera insegurança. E ele começou a sentir isso no ar. Não hostilidade, mas vigilância. Como se algo precisasse ser observado de perto para não sair do controle. Havia também o medo de que, ao diminuir o ritmo, ele se tornasse substituível. A ideia de ser necessário havia sido parte importante da identidade construída. Abrir mão disso parecia arriscado, mas insistir nessa necessidade já não era possível sem custo interno alto demais. Em alguns momentos, ele se perguntava se não seria mais fácil romper de uma vez, criar um evento claro, uma decisão visível, algo que justificasse a mudança. Mas essa ideia soava falsa. A verdade não tinha formato de ruptura dramática. Tinha formato de desgaste acumulado. Isso não gera explicações simples. O mais difícil era sustentar a ambiguidade, não estar totalmente fora, nem verdadeiramente dentro. Esse lugar intermediário exigia atenção constante, como equilibrar-se em uma superfície instável. E ainda assim, era o único espaço onde ele conseguia respirar sem mentir para si mesmo. Ele começou a entender que algumas transições não são feitas com anúncios, mas com resistência silenciosa. Não se trata de correr para outro lugar, mas de parar de alimentar aquilo que já não faz sentido. E essa escolha, embora discreta, costuma ter efeitos profundos. Nada havia desmoronado, ainda. Mas a tensão estava instalada. E quando uma estrutura começa a ser sustentada apenas por esforço consciente, ela já está mais frágil do que aparenta. Ele tentou manter o equilíbrio pelo maior tempo possível. Ajustava aqui, compensava ali, distribuía o desgaste ao longo dos dias como quem tenta evitar um colapso concentrado. Funcionava, mas apenas na superfície. Por dentro, a tensão continuava acumulando, silenciosa, constante, paciente. A dificuldade maior já não era agir, mas sustentar a coerência.
Cada nova escolha exigia que ele lembrasse de versões antigas de si mesmo que já não estavam disponíveis. Era como representar um papel cujo texto ele conhecia bem, mas no qual já não acreditava. O corpo executava, a mente acompanhava, mas algo essencial permanecia fora de cena. Ele percebeu que havia começado a adiar decisões que antes seriam simples, não por indecisão técnica, mas por exaustão simbólica. Decidir significava assumir consequências, e assumir consequências exigia uma clareza interna que ele ainda não tinha. Então, empurrava, esperava, ganhava tempo, só que o tempo não era neutro. Cada adiamento reforçava a sensação de estar sendo levado pela corrente, não de escolher o rumo, e essa percepção era mais desgastante do que qualquer escolha errada. Errar ainda preserva a autoria. Ser levado, não. As pessoas começaram a preencher o silêncio com interpretações. Algumas acreditavam que ele estava apenas sobrecarregado. Outras viam estratégia onde havia apenas hesitação. Poucos percebiam que o que estava em jogo não era eficiência, mas identidade, e ele não se sentia capaz de corrigir essas leituras. Houve um momento específico em que isso ficou claro. Uma decisão pequena, quase irrelevante para quem olhasse de fora. Um compromisso que poderia ser mantido sem grande esforço, mas algo nele travou, não por incapacidade, mas por recusa silenciosa. O corpo simplesmente não respondeu como antes. Ele percebeu então que não decidir também era uma forma de decidir. Uma forma passiva, é verdade, mas ainda assim ativa em seus efeitos. Manter tudo como estava exigia energia que ele já não possuía. Continuar sem escolher era, na prática, escolher o esgotamento. Essa constatação não veio acompanhada de alívio imediato. Pelo contrário, trouxe medo. Medo do que aconteceria se ele parasse de sustentar aquilo que todos acreditavam ser sólido. Medo de descobrir que muito do que parecia estrutura dependia exclusivamente da sua permanência silenciosa. Ao mesmo tempo, surgiu uma clareza incômoda. Ninguém poderia fazer aquela escolha por ele. Não havia conselho possível, nem sinal externo definitivo. A decisão que se aproximava não dizia respeito ao mundo. Dizia respeito à relação que ele mantinha consigo mesmo. E isso não se terceiriza. Ele começou a aceitar que não existia uma saída limpa. Qualquer caminho envolveria perdas. O erro estava em acreditar que dava para atravessar aquela fase sem abrir mão de nada. Essa ideia, confortável no início, agora se mostrava insustentável. Pela primeira vez em muito tempo, ele considerou a possibilidade de desapontar alguém de forma consciente. Não como falha, mas como consequência. A ideia ainda causava desconforto, mas já não parecia impossível. Talvez decepcionar expectativas alheias fosse o preço para não continuar se abandonando. Nada foi anunciado, nenhuma decisão foi comunicada naquele dia, mas algo havia mudado de forma definitiva. Ele já não estava tentando salvar tudo. Estava pela primeira vez disposto a perder alguma coisa, desde que não fosse a si mesmo. E quando essa disposição surge, mesmo que silenciosa, o movimento seguinte deixa de ser questão de se e passa a ser apenas de quando. A decisão não aconteceu como um gesto grandioso. Não houve anúncio, ruptura pública ou frase definitiva. Ela se consolidou aos poucos, em pequenos atos que, somados, tornaram impossível voltar ao ponto anterior. Ele começou a retirar energia de onde já não havia troca. A não alimentar expectativas que exigiam silêncio como preço. Nada disso foi feito com raiva. Pelo contrário, foi feito com uma lucidez cansada, quase serena, como quem entende finalmente que insistir não é força, é adiamento, e que algumas perdas só se tornam visíveis quando se para de empurrá-las para frente. As reações vieram como era esperado: surpresa, estranhamento, tentativas de ajuste. Algumas pessoas acreditaram que era apenas mais uma fase. Outras sentiram a mudança como ameaça.
Mas nenhuma dessas leituras alterava o que já estava decidido por dentro. Ele não estava mais disposto a se explicar além do necessário. Curiosamente, o mundo não desmoronou. Algumas coisas se reorganizaram, outras se afastaram. Certos vínculos se mostraram condicionais demais para permanecer. Outros, silenciosos e discretos, permaneceram sem exigir versões ajustadas. Isso trouxe um tipo novo de clareza, menos confortável, mas mais honesta. Ele percebeu que muito do que parecia indispensável era sustentado apenas por hábito e medo. Quando esses dois fatores perderam força, o cenário mudou. Não para algo idealizado, mas para algo mais real, menos brilhante talvez, mas possível de habitar sem se perder. Houve momentos de dúvida, claro. Nenhuma transição interna acontece sem recaídas. Em alguns dias, a tentação de retomar o ritmo antigo surgia como promessa de alívio rápido. Mas agora ele sabia reconhecer o custo oculto dessa promessa. E isso bastava para não voltar atrás. O silêncio passou a ter outro significado. Já não era contenção, nem estratégia. Era espaço. Um espaço estranho no início, quase desconfortável. Mas, com o tempo, tornou-se necessário. Foi nele que ele começou a escutar algo que havia sido abafado por anos. A própria percepção. Não se tratava de felicidade imediata, nem de realização plena. Tratava-se de presença, de estar onde estava sem precisar se dividir em versões, de errar sem espetáculo, de escolher sem pedir permissão interna o tempo todo. O curioso é que, olhando de fora, muita gente ainda acreditava que ele tinha tudo, e talvez tivesse mesmo, aos olhos de quem mede sucesso apenas pelo que se vê. Mas agora ele sabia diferenciar aquilo que se possui daquilo que se sustenta, e essa diferença muda completamente a forma de existir. Ele não recuperou tudo o que foi perdido. Algumas coisas não voltam, mas recuperou algo que não pode ser substituído, a capacidade de se reconhecer no próprio silêncio, e isso, para ele, passou a valer mais do que qualquer validação tardia. No fim, a perda não foi o que ficou pelo caminho. A perda teria sido continuar vivendo uma vida que funcionava para todos, menos para quem a vivia. E esse entendimento não fez barulho, não virou manchete, não gerou aplauso, mas foi, finalmente, de fato. Nem toda perda acontece quando algo termina. Algumas acontecem quando a gente continua, mesmo sentindo que algo não está mais certo, quando vai se adaptando, se ajustando, engolindo pequenas coisas para não criar problema. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, algo começa a ficar fora do lugar. O difícil é que esse tipo de desgaste não chama atenção. Não tem briga, não tem erro grave, não tem aviso claro. A vida segue, as pessoas elogiam, os resultados aparecem. E ainda assim, existe uma sensação estranha de estar vivendo no automático, de estar presente só pela metade, como se a gente tivesse se afastado de si mesmo sem perceber quando isso aconteceu. Talvez você já tenha sentido algo parecido, não em uma grande decisão, mas em pequenas situações do dia a dia. Coisas que você aceitou, silêncios que guardou, escolhas que fez só para não complicar. Nada disso parece grave isoladamente. O problema é o acúmulo. É quando você percebe que está sustentando uma vida que funciona, mas não te representa mais. Nem tudo o que importa faz barulho, nem toda perda é visível. Mas quando algo dentro da gente começa a pesar, ignorar não faz desaparecer. Às vezes, ouvir esse desconforto é o primeiro passo para não se perder de vez, mesmo que ninguém perceba.